Olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba, sempre trazendo pesquisas que a gente vem fazendo ao longo desses 15 anos de pesquisa da história do Espírito Santo. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma matéria bem bacana da revista O Cruzeiro sobre o nosso senador João Calmon, né? Aqui no canal a gente já tem um vídeo chamado João Calmon no programa Esta é a Sua Vida, da TV Tupi, de 1966. Aliás, João Calmon era o responsável, né, pela TV Tupi, já que ele era parente do Assis Chateaubriand, e que era o dono dos diários associados, de todas aquelas rádios, televisões, jornais, etc., né? E o João Calmon depois foi senador, né, deputado, senador, importante homem aqui do Espírito Santo, né? Um cara dedicado às coisas do Espírito Santo, trouxe a TV Vitória para cá. Opa, aqui tem uma pesquisa errada, deixa eu colocar aqui para vocês, é essa pesquisa aqui que foi feita em 10 de janeiro de 2019, e tá aí o João Calmon, era de baunilha João Calmon, né? Colatina. Então, o líder João Calmon, a matéria fala assim, ó, revista Manchete de 64, reportagem de Murilo Melo Filho. É um texto pequeno, mas bacana. De caixeiro e vendedor de legumes, ele chegou a deputado federal e candidato a vice-presidente da República. Muito influente João Calmon, tá, gente? Para quem não conhece a história dele, é um capixaba, muito dedicado. Estive com ele várias vezes na Gazeta, quando eu trabalhava na Gazeta. Ele era muito amigo do doutor Carlos Lindenberg, o velho governador do Espírito Santo, que eu também tive a honra de conhecer, trabalhando na Gazeta. Ele de vez em quando ia lá na rádio, ficava comigo lá, na época da Capital FM, porque na minha primeira passagem pela Gazeta, porque depois, na segunda passagem, eu tive pouco contato com ele, logo depois também ele faleceu. Aí tá falando aqui, espiritualmente eu me sinto muito mais João do que Calmon, né? Diz aqui o deputado na época, 64, o líder João Calmon, aí a família. E aí fala assim, é assim que ele repete uma frase favorita para explicar seu retraimento, hoje transformado em presença ativa e atuante. Era um cara tímido, que acabou se expondo nacionalmente, virou um homem, né, nacional. Trata-se realmente de um homem calmo, simples, apesar de sua origem ilustre. Não, origem ilustre pelo contrário, né? Ele ficou ilustre depois. De onde vem e para onde vai esse líder chamado João de Medeiros Calmon? Ele vem de uma pequena localidade, Baunilha, município capixaba de Colatina, onde nasceu patrioticamente a 7 de setembro de 1916. Então, e vai no caminho da vice-presidência da República. Na folga dos estudos de Direito, comparecia ao Clube de Regatas da Guanabara para remar. Era remador, mas estudou no Rio de Janeiro. Diz o Davi Nasser, jornalista famoso, que o mar, como o rio, exercia sobre ele uma eterna fascinação. E o mar iria modificar seu destino. É que num domingo apareceu um homem baixo e irrequieto para treinar no double skiff, né? Remador, um esquife duplo. Calmon foi chamado para completar a dupla. Juntos saíram remando. E juntos continuaram remando até hoje, no leme dos diários e rádios associados. É que seu colega do Iole, do barco, né, naquele domingo, foi justamente o senhor Assis Chateaubriand. Discutiram muito nesse primeiro encontro, pois o jornalista era partidário de Armando Salles de Oliveira e o estudante apoiava José Américo. Falando da política nos anos 1930, né? A amizade entre os dois, porém, estava selada para o resto da vida. Unidos como irmãos, eles conduzem hoje um barco de proporções gigantescas, remando não raro contra a maré. Calmon começou em 1937 a trabalhar como repórter, foi jornalista também, repórter do Diário da Noite. Menos de um ano depois, era mandado para Fortaleza
para dirigir o jornal Correio do Ceará. Tinha 21 anos de idade, veja bem, gente, 21 anos de idade, e operou verdadeira revolução na imprensa cearense. Era diretor do jornal, mas também repórter, editorialista, linotipista, ainda tinha naquela época linotipo, né? Paginados, cronista e corretor, ainda fazia correção, né? O jornalista Francisco Martins Filho, a quem ele foi substituir na direção do jornal, disse para Raquel de Queiroz: o doutor Chateaubriand deve ter perdido a cabeça quando mandou um fedelho como este para o meu lugar. E o cara surpreendeu, né? Em pouco tempo, o fedelho era amigo de toda a Fortaleza. Reuniu em torno de si uma equipe de gente moça, capaz e idealista. Raquel de Queiroz, Orlando Mota, Paulo Cabral, Neureu Bastos, Ideobrando Espíndola, Oséias Martins, Adalto Godin e outros, né? Vários o acompanham até hoje com admirável e invulgar dedicação. Então ele criou amigos para a vida inteira, né? Estamos falando de João Calmon, capixaba. É que ele, como amigo, não falha nunca. Logo depois incorporou o Unitário, também de Fortaleza, mais um jornal, junto com o jornal Correio do Ceará. Foi a Manaus e adquiriu o Jornal do Comércio. Ao transitar por Belém, aproveitou a oportunidade e também comprou o Vanguarda. Veja bem, gente, ele foi colocado no jornal por seu amigo Assis Chateaubriand, permaneceu e fez uma revolução mesmo, comprou vários jornais e tudo, né? Aí continua aqui, deixa eu ver. Incorporou o Vanguarda. Chateaubriand fê-lo, então diretor dos 4 jornais, recebeu com espanto a designação. O João Calmon tinha 21, 22 anos nessa época, e já era diretor de 4 jornais, no Ceará e em Manaus. E a matéria segue aqui na revista Manchete, de 1974, reportagem de Murilo Neto Filho. O nome da matéria é O Líder João Calmon. De caixeiro viajante e vendedor de legumes, chegou a deputado federal e candidato à vice-presidência da República. A matéria é bem grande, extensa, tem umas 5, 6 páginas. E se você quiser ter detalhes dessa matéria, é só dar um pulinho no repositório do Memória Capixaba, que fica no Facebook. E lá você vai ter todas os detalhes dessa matéria, né? Tá aí ele com a família, né? E aqui tem essa outra matéria, né, gente? Ó. O João Calmon, ele era filho de Augusto Pedrinha Dupin Calmon e Virgínia de Medeiros Calmon. Então, tem aqui a matéria completa dele, com várias fotografias bem legais, né? Tá vendo? Era um jovem bonito, né? E tá aí o João Calmon nos anos 1960, nos anos 70, nos anos 80. Foi um homem muito ativo aqui em Vitória, né? Eu falei agora há pouco, tá aqui o João Calmon nos anos 80 com o Carrier, Carlos Lindenberg Filho, o velho Carlos Lindenberg aqui, ó, foi governador do Espírito Santo por 2 vezes, o governador Elcio Álvares, e aqui, perdão, não estou reconhecendo a pessoa que está aqui no meio da foto. E eu fiz uma pesquisa muito vasta, essa em 2020, e ele recebeu muitos prêmios, né? Era um cara sempre muito premiado. Esse é o pai dele, ó. O pai do João Calmon. E tem muitas fotografias, ele participou também de muitos programas de televisão, porque, afinal de contas, ele era, né, um dos diretores dos Diários Associados, dono da TV Tupi. Então participou daqueles espetáculos de Miss Brasil e tudo, né? Então aí a gente vê ele com o governador do Espírito Santo em uma reunião de negócios no Rio de Janeiro, também nos anos 1960. Aí a mãe dele, essa é a mãe do João Calmon, Dona Virgínia. E aí tem fotos coloridas, né? Fotos incríveis, tanto na revista O Cruzeiro quanto na revista Manchete. Aí faziam perfis dele, tudo, né? E ele participou ativamente aí no 31 de março de 64, tá, gente? Quando houve o golpe militar. E depois na implantação do regime, né?
Aí Raquel de Queiroz falando dos candidatos à presidência, ele foi candidato a vice, e Rubem Braga também falava nele, era amigo. Rubem Braga recomenda João Calmon aos capixabas, né? Candidato a deputado federal. O cronista e hoje chefe da representação diplomática do Brasil no Marrocos, embaixador Rubem Braga, divulgou uma mensagem ao povo do Espírito Santo em que recomenda o nome do senhor João Calmon para deputado federal nas próximas eleições de 7 de setembro, afirmando que o Espírito Santo precisa ter no Rio de Janeiro, em Brasília, no resto do Brasil, quem defenda seus interesses. Tá vendo? Rubem Braga tinha a cabeça boa, né? Após lembrar em sua mensagem que os estados modestos ficam eternamente no Ora Veja. É assim mesmo, né? O Espírito Santo é um estado do Ora Veja. Fica sempre a ver navios porque a política é fraca, né? Os políticos capixabas, né? Tirando algumas exceções, é difícil. O embaixador Rubem Braga afirma: se olho com simpatia a candidatura de João Calmon a deputado federal pelo Espírito Santo, juro que aqui, no estrangeiro, nem sei qual é o seu partido. É porque sei que este moço, que foi entregador de marmitas e hoje dirige 67 empresas, entre jornais, estação de rádio e televisão, não será apenas mais um deputado federal. Será uma grande força nacional a serviço da terra capixaba. A mensagem de Rubem Braga ao povo do Espírito Santo é datada de agosto de 62, direto do Marrocos, na África, onde ele era embaixador. Então, gente, é isso aí. Essa é mais uma pesquisa aqui do Memória Capixaba, para você acompanhando aqui o nosso canal. Se você estiver gostando do nosso conteúdo aqui do Memória Capixaba, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, ativa lá o sininho para receber notificações de novos vídeos. Todos os dias tem vídeo novo. Agora, hoje é dia 20, né, de dezembro, já estamos aí às vésperas do Natal e do Ano Novo. Vou deixar uma série de vídeos prontos, né? Hoje eu comecei uma sessão nova aqui no canal, eu criei uma playlist chamada O Observador, que vai ser um pequeno jornal de mais ou menos 20 minutos, dependendo, com as notícias do dia, o que está acontecendo hoje no Espírito Santo. E se estiver acontecendo alguma coisa muito importante no Brasil ou algo em nível nacional que afete os interesses dos capixabas, eu vou colocar no jornal também, tá? Chama-se O Observador, também está aqui no canal do Memória Capixaba. Eu estou criando logomarca, vou fazer vinheta, vou fazer tudo para esse jornalzinho chamado O Observador, que é o nome de um jornal antigo do Rio de Janeiro, dos anos 1920, que eu trouxe de volta. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, valeu, tchau. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.